Olá, pessoal. Me chamo Júlia Luísa. Sou aluna do curso de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva pela Universidade de Pernambuco e vim apresentar o trabalho sobre linguagem e comunicação na educação especial. Sou uma mulher parda com cabelo preto, uso aparelho odontológico, estou de fone de ouvido, minha camisa é marrom, uso brincos e vou iniciar a minha apresentação. Este é o trabalho do módulo 2 desse curso de extensão. A primeira temática é a linguagem como ferramenta de comunicação na escola. Então, tradicionalmente, a linguagem na escola é vista como uma ferramenta de comunicação e transmissão de conteúdo. É também um meio de construção da subjetividade e identidade cultural, especialmente para sujeitos cujas as formas de expressão muitas vezes fogem do padrão hemogênico da oralidade ou da escrita alfabética. A educação inclusiva exige, portanto, uma mudança de paradigma da linguagem como simples código para a linguagem como um espaço de significação, reconhecimento e pertencimento. A linguagem como produção de subjetividade. Segundo Vygotsky, o pensamento e a linguagem se desenvolvem de forma independente e, por meio da linguagem, o que o sujeito se constitui como tal. Para Bakhtin, amplia essa visão na visão ao afirmar que toda linguagem é dialógica e social, sendo o sujeito formado num discurso e pelo outro. Na educação especial, reconhecer isso implica compreender que formas não verbais ou alternativas de linguagem, como libras, pictogramas, gestos, expressões faciais, tecnologias assistivas, são expressões válidas e fundamentais de subjetividade. A linguagem e o pertencimento cultural na educação especial diz que a linguagem é também um marcador cultural. Schiller, em suas reflexões sobre a diferença e a surdez, destaca que, de modo como uma sociedade reconhece ou nega determinadas formas de linguagem, é também uma forma de inclusão ou exclusão cultural. Quando a escola ela não reconhece Libras como língua legítima dos surdos, ou quando ignora outras formas de comunicação dos alunos com deficiência intelectual, visual ou múltipla, ela está negando a esses sujeitos direito de pertencer culturalmente a um grupo. Nesse sentido, a linguagem é importante entre o indivíduo e a coletividade. Por meio dela, o sujeito se inscreve em uma cultura e se reconhece nela. A valorização da linguagem diversa na escola é, portanto, um ato político de reconhecimento da diversidade humana. Dupla mediação semiótica e o outro, implicações na educação especial. O campo da psicologia histórico-cultural e da educação, especialmente com base nos estudos de Vygotsky, o conceito de dupla mediação semiótica ganha destaque ao explicar como o sujeito se constitui na relação com a linguagem, representação simbólica e com o outro. Na educação especial, compreender essa mediação é essencial para promover o desenvolvimento de estudantes com deficiência, respeitando suas singularidades e possibilidades comunicativas. Mas o que seria a dupla mediação semiótica? A dupla mediação refere-se ao processo em que o sujeito se forma por meio de dois elementos fundamentais: mediação simbólica ou semiótica, uso de signos, símbolos e linguagens, palavras, gestos, imagens, sons, para pensar, comunicar e agir sobre o mundo, como está ao lado do slide, 3 crianças fazendo gestos, simbolizando algo. Eles estão se comunicando. A mediação do outro, o papel do outro, quem seria essa pessoa? Um adulto, um colega, um professor, como mediador nas interações sociais que possibilitam o aprendizado e a construção da subjetividade.
Vygotsky concorda com o desenvolvimento cognitivo, no qual ele ocorre primeiro no plano social interpsicológico e depois no plano individual intrapsicológico. Isso significa que é por meio do outro e da linguagem que a criança ela se apropria do conhecimento e se desenvolve como sujeito. A dupla mediação na educação especial é extremamente importante, pois esse conceito faz com que muitos estudantes com deficiência não seguem os mesmos caminhos tradicionais de aprendizagem e que precisam de uma mediação diferenciada, envolvendo recursos simbólicos diversos como libras, pictogramas, objetos concretos, tecnologias assistivas, pistas visuais, o alfabeto móvel ou qualquer algo que remeta à linguagem verbal e não verbal. Um outro que compreende as suas formas de expressões e que se dispõe a construir significados com o estudante. Um professor de apoio, o professor do AEE, o professor regente da turma, um amigo da sala. Ou seja, o processo de desenvolvimento desses alunos depende intensamente das mediações significativas, que respeitem suas formas particulares e se relacionam com o mundo. Como o papel do outro seria na questão da subjetividade e da inclusão seria importante? Esse professor, esse colega, esse familiar tem um papel central, não somente como facilitador de aprendizagem, mas alguém que reconhece o sujeito com deficiência, capaz de pensar, sentir, produzir sentido naquela aula, naquele momento em que ele está vivendo. E isso exige algo muito importante, como a escuta ativa e empática, ouvir o que aquela criança ela quer passar, qual é a maior dificuldade dela, qual seria a insegurança dela, como a gente pode trabalhar, quais personagens ela gosta, qual atividade a atrai mais, qual momento ela gostaria de realizar aquela atividade, em que ambiente da escola ela poderia ir para poder se concentrar melhor na explicação. A validação das formas alternativas de linguagem, criação de vínculos afetivos e dialógicos. Então, quando a criança ela se sente vinculada à pessoa, ela sente a confiança, a outra pessoa escuta o que ela tem a dizer, esse diálogo e esse afeto contribui no ensino-aprendizagem dessa perspectiva da inclusão. No entanto, quando a escola ela nega o outro e impõe padrão único de linguagem, ela exclui. Quando reconhece e interage a partir das diferenças, ela inclui. Não apenas no espaço físico, mas nos processos simbólicos e sociais de aprendizagem. No cotidiano da sala de aula inclusiva, os conceitos de linguagem de dupla mediação são percebidos em práticas como materiais adaptados e não é facilitar a atividade, é facilitar o aprendizado, é fazer com que a criança ela aprenda de acordo com o nível cognitivo dela e não colocar algo faça com que ela se sinta inferiorizada em relação aos outros. Ela tem que se sentir incluída, mesmo que o conteúdo que seja passado para ela seja mais objetivo e mais sucinto possível, mas que não fuja da sua realidade. O uso de pares tutores, ou seja, colegas que abracem a causa, que possam estar auxiliando nesse processo. Promoção de interações significativas entre alunos. A valorização do currículo acessível, que é extremamente importante. Ter um currículo flexível, crítico, inclusivo, que ele faça com que toda a comunidade escolar esteja inteirada com essa ação em relação à educação especial, juntamente com a educação inclusiva. A comunicação, a linguagem precisa ser clara. Esse currículo ele precisa ser visto, pelo menos, ou analisado algumas vezes durante o semestre, para que ele seja sempre adaptado, ele seja sempre flexível.
Essas práticas demonstram que quando a escola entende o papel central da linguagem e da mediação social, ela rompe com modelos excludentes e promove que, de fato, a aprendizagem e o desenvolvimento de todos. Por fim, a educação especial é a linguagem não deve ser vista apenas como meio de comunicação, mas como meio de expressão legítima da existência do sujeito. Quando a escola reconhece a complexidade, passa a promover a inclusão no sentido pleno, uma inclusão que respeita, acolhe e valoriza a singularidade linguística e cultural de cada estudante.